Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Mais uma história antiga, uma história de renascimento, sim, sim, sim. Que vocês estão obcecados com isso, nunca vi. Porque antigamente vocês gostavam, né? Mas agora vocês estão meio biruleibe com isso aí. Tô preocupada. Mas enfim, eu peguei uma história que não é tão antiga. Eu sei que ela tem falhas, que ela é um pouco confusa às vezes, mas dá pra entender. Eu peguei uma história não tão antiga porque eu tô querendo adiantar, ainda mais que domingo é Dia das Mães, né, gente? Eu também tenho família, não tenho mãe, mas eu tenho família, né? Então eu preciso passar o Dia das Mães com a minha família. Essa história é do dia 11 de outubro de 2025. Então eu tô tentando adiantar o máximo que eu posso os vídeos. Até porque vocês sabem que eu estou postando todo dia no outro canal também, o que acaba, né, acarretando mais trabalho, mais vídeo, mais coisa pra fazer. E eu tenho uma coisa chamada vida, que eu não tenho muita, né, mas de vez em quando a gente usa isso aí. Então, caminhão. Então, gente, é isso aí. Infelizmente, eu sei que ela é um pouquinho confusa, mas ela não é, ela dá pra entender. Só vocês não fazem de besta pra viver, tá? E prestar atenção, que também, né, não presta atenção, depois fica me perguntando as coisas nos comentários. Dá uma raiva, sabe? Dá uma raiva, porque é falta de atenção. Não é como se... Tem coisas que são óbvias, vocês me perguntam porque vocês não prestam atenção. Então vocês me ajudam aí. Então é isso. Vamos aos recadinhos. Pix na descrição, para quem quiser e puder me ajudar. Porque não estamos tendo nenhuma renda. Apesar do canal ter sido monetizado, precisa de um valor mínimo para ser retirado, que eu não alcancei em 5 dias. Estamos torcendo para alcançar em 30, o que também não é nenhuma garantia. O outro canal ainda está desmonetizado, ainda está com problema. Passei a postar todos os dias para poder alcançar o número de horas mínimas para poder pedir a monetização em junho. Então é isso. Então quem puder e quiser ajudar, meu Pix está aqui na descrição. Para quem for comprar qualquer coisa na Amazon, meus links também estão aqui na descrição. Isso inclui produtos Amazon, como Amazon Prime, Amazon Music, Amazon Unlimited. Aqui na descrição também tem indicações de livros, romances, bonitinhos, fofinhos, para vocês. O link também leva para a Amazon e eu também ganho uma comissão, mas você não precisa necessariamente comprar esses livros, você pode comprar qualquer coisa. Se você utilizar meu link, eu ganho uma comissão. Certo? Também tem produtos aqui do YouTube Shopping, que você também não precisa adquirir exatamente os produtos que estão linkados, pinados aqui. Se você entrar por esse link e comprar qualquer produto nessas lojas, né, Magazine Luiza, Netshoes, Mercado Livre, Shopee, Beleza na Web, qualquer um desses que você usar, entrando pelo meu link, mesmo não comprando o produto que está pinado, que nem tô dizendo pra vocês comprar, eu ganho uma comissão também, mas aí pelo YouTube vai se juntar ao dinheiro que eu estou acumulando lá pra gente conseguir tirar, né? Então é isso, gente. Espero que vocês gostem da história. Deixe seu like, se inscreve, comenta, compartilha. E quem puder e estiver disponível um hypezinho aí, me dê um hype também, tá bom? Até o fim. Ivone, entra logo. Quando percebi que havia recebido uma segunda chance, nosso iate já estava começando a afundar. O bote salva-vidas só comportava 2 pessoas. Entre nós 3, apenas Hendrik sabia operá-lo. Então, uma das vagas já era dele. Sobrava apenas uma disputada entre eu e Yana. Depois de uma intensa luta interna, Hendrix finalmente estendeu a mão para mim. Porém, dei um passo para trás, recusando sua oferta. Hendrix, salve a Yana. Eu nunca mais carregaria o peso da morte de alguém sobre os meus ombros. Ao ouvir isso, Hendrix pareceu respirar aliviado. Até as sobrancelhas franzidas dele relaxaram. Sem hesitar, ele segurou a mão de Yana e a ajudou a entrar no bote. Ivone, você é minha noiva.
Eu teria escolhido você, mas insistiu para que eu levasse a Iana. Fique onde está. Eu vou voltar para te buscar, prometo. E assim, ele partiu com Iana sem me dirigir outro olhar, como se tivesse medo de que eu mudasse de ideia. Que ridículo! Será que ele achava que todo mundo era como ele? Na vida anterior, tudo aconteceu de forma parecida. Naquela vez, ele me tirou da área de perigo primeiro, deixando Iana sozinha no iate. Mesmo tendo avisado a guarda costeira assim que voltamos, Iana acabou se afogando. Tudo que encontraram foi o corpo dela, sem vida. No início, Hendrix não demonstrou emoção alguma ao ouvir a notícia. Lidou com o funeral dela com calma e deu uma grande quantia em dinheiro à família como compensação. A única exigência dele foi que ela fosse enterrada num túmulo impecável bem cuidado. Naturalmente, eu não me opus, e ainda perguntei gentilmente se ele queria adiar o casamento. Mas ele recusou na hora. Ainda me lembro de como ele segurou minha mão e disse: Yvonne, eu vou me casar com você. Só mais tarde percebi que ele realmente estava decidido a isso. Mas apenas para me torturar, me fazer pagar pela morte de Iana pelo resto da vida. E afinal, o que a morte dela tinha a ver comigo? Enquanto eu os via se afastando sobre as ondas, comecei imediatamente a pensar em formas de me salvar. Afinal, eu não tinha como saber se Hendrix voltaria para me socorrer dessa vez. Na vida anterior, ele se apressou em buscar ajuda porque sua amada amiga de infância havia ficado para trás. Desta vez, sua amada estava bem ali ao lado dele. Será que ele sequer se lembraria de mim? Nas duas vidas, a única pessoa que Hendrix realmente quis salvar foi sua doce amiga de infância, Iana. Pensei nisso por um tempo. Eles realmente tinham uma ligação profunda. Cresceram juntos, e ninguém jamais poderia competir com os anos que ela passou ao lado dele. Mesmo quando ele escolheu me salvar, foi apenas porque se tivesse salvado Iana primeiro, as pessoas o criticariam por abandonar a noiva. Então, apesar do amor que sentia por Iana, ele optou por me resgatar. Na vida anterior, Hendrix se arrependeu profundamente dessa escolha. Agora, eu mesma fiz essa escolha por ele. Ele devia estar me agradecendo. Só quando a silhueta deles desapareceu completamente no horizonte, voltei minha atenção para mim mesma. Embora o iate estivesse enchendo de água, ainda havia várias coisas úteis a bordo. Observei o nível da água subir e corri para dentro do iate, procurando as boias e os coletes salva-vidas que eu mesma tinha trazido. Eu havia preparado várias boias antes da viagem, porque não sabia nadar, mas queria participar da diversão. Agora, elas finalmente serviriam para algo. Vesti às pressas um colete, enchi as boias e prendi uma ao redor do corpo. Depois, peguei os últimos pacotes de chocolate e algumas garrafas de água. Quando o iate finalmente afundou por completo, respirei fundo e comecei a nadar em direção à costa. Mesmo estando em alto mar, aquele não era um lugar totalmente deserto, pescadores passavam por ali com frequência, então eu sabia que se encontrasse um barco de pesca, teria chances de ser salva. Infelizmente era madrugada. Mesmo que houvesse barcos por perto, o barulho do motor abafaria qualquer grito de socorro. Mesmo assim, eu não desisti. Continuei nadando com todas as minhas forças. Mas o destino parecia querer brincar comigo. O céu limpo de antes agora estava coberto por nuvens densas e escuras. Tudo se desenrolava exatamente como na minha vida anterior. Pouco tempo depois, uma chuva torrencial começou a cair, dificultando o resgate. E na outra vida, foi isso que acabou levando Iana à morte. Mas ao contrário dela, eu não pretendia desistir. Nadei com ainda mais força. Depois de cerca de 1 hora, avistei um iate balançando nas ondas. Ergui os braços e gritei em direção ao barco. Socorro! Tem alguém aí? Por favor, me ajudem. Minha voz se misturava ao barulho da chuva, cada vez mais alta conforme as gotas se tornavam mais pesadas. No início senti esperança, mas em poucos minutos o chuvisco virou um temporal. Observei o iate se afastar, e o desespero começou a tomar conta. Mesmo assim continuei gritando. Alguém por favor me ajude. E então, quando já estava prestes a perder as forças, uma figura apareceu no convés. Ele apontou uma lanterna para a água. Ele me ouviu. Eu estava salva. Um alívio imenso percorreu meu corpo, e comecei a nadar em direção à luz com toda a energia que me restava. Por favor me ajude. Gritei mais uma vez. Com o último fôlego, alcancei a lateral do iate. Uma escada foi abaixada e eu subi, quase desabando várias vezes de tanto cansaço. No instante em que pesei no convés, minhas pernas cederam, mas um par de mãos fortes me segurou antes que eu caísse. Você está bem? Perguntou ele. Respirei fundo, exausta, e respondi. Estou bem, obrigada. Encostei a cabeça em seu peito, completamente esgotada.
O homem franziu a testa, me observou por um instante e, sem dizer mais nada, me pegou no colo e me levou para dentro do iate. Lá dentro, ele me entregou um conjunto de roupas secas. Você está encharcada, disse ele. Troque-se por estas. Ah, obrigada. Quando ele saiu do quarto, rapidamente tirei a camisola molhada. Tudo havia acontecido tão rápido que eu nem tivera tempo de me trocar antes. Assim que terminei, ouvi uma batida na porta. Abri, e o homem entrou, carregando uma tigela de macarrão. Colocou-a sobre a mesa e fez um gesto para que eu comesse. Foi só então que consegui observá-lo direito. Seus traços eram fortes e bem definidos, e ele exalava uma aura de firmeza e retidão, mas eu estava faminta demais para pensar nisso. Comi o macarrão em poucos minutos antes de conseguir dizer: Oi, eu sou Yvonne Lewis. Muito obrigada por me salvar. O homem chamado Andrew Grant olhou para meu cabelo ainda úmido e para os arranhões nas minhas mãos. Deixe-me secar seu cabelo, e depois vou cuidar desses machucados. Hã? Perguntei, confusa. O mar não é o lugar mais limpo do mundo. Se não desinfetar, pode infeccionar. Ah, certo. Obrigada. Ele colocou uma toalha sobre minha cabeça e começou a secar meus cabelos com cuidado. Depois, aplicou iodo nos pequenos cortes das minhas mãos. Enquanto ele fazia isso, observei seus gestos calmos, e um calor estranho se espalhou pelo meu peito. De repente lembrei-me de quando Hendrix bêbado me empurrou no chão depois do casamento. Lembrei-me daquela noite em que Hendrix chegou em casa completamente bêbado. Eu ajudei a ir até o quarto e, com toda a paciência do mundo, apenas sugeri que ele bebesse menos. Em resposta, ele explodiu de raiva, me empurrou com tanta força que perdi o equilíbrio e bati a parte de trás da cabeça no chão. O sangue começou a escorrer na hora. Ofegante de dor, olhei para as mãos manchadas de vermelho e gritei. Mas Hendrix ficou parado, me observando com frieza. Dói, não é? Ele disse com os olhos frios. Pois aposto que a Yana sentiu 1000 vezes mais dor quando morreu. Mas ela se foi. Se eu não tivesse tentado te salvar, ela não teria se afogado. Yvonne, tudo o que aconteceu foi culpa sua. Fiquei ali, sentada no chão, em choque. O sangue continuava escorrendo, e as palavras dele ecoavam na minha cabeça. Meu coração foi se gelando, pouco a pouco, enquanto eu entendia o que ele estava dizendo. Depois de um longo silêncio, consegui responder. Hendrix, foram seus inimigos que sabotaram o iate. E foi você quem me mandou subir no bote salva-vidas primeiro. E agora vem me culpar. Não acha isso ridículo? A embriaguez pareceu desaparecer do rosto dele, substituída por uma expressão ainda mais fria. Yvonne, eu nunca quis esse casamento. Se você não tivesse contado à minha avó que gostava de mim, eu não teria sido forçado a casar com você. Soltei uma risada amarga. Então, quer dizer que tudo é culpa minha? Você não culpa seus inimigos, nem a pressão da sua família, só a mim. Você é patético, Hendrix. Com isso me virei e saí, pegando um táxi direto para o hospital tratar o ferimento. A partir daquele momento, nosso relacionamento desabou completamente. E desde então, nunca mais deixei que ele me visse fraca. Agora, porém, ali no presente, aquele estranho diante de mim, Andrew, parecia realmente preocupado com minha dor. Ele era gentil, cuidadoso, humano. Meus olhos começaram a arder, e precisei virar o rosto e respirar fundo para não chorar. Obrigada, murmurei. Andrew levantou o olhar e sorriu de um jeito puro e tranquilo. De nada. De repente uma voz soou do lado de fora. Senhor Grant, o senhor está aí? Um homem de pijama, usando óculos de armação preta, apareceu na porta. Depois de lançar um olhar rápido para Andrew, seus olhos pousaram em mim. Senhor, o senhor ligou mais cedo dizendo que alguém tinha caído no mar. É esta jovem aqui? Andrew assentiu e depois se voltou para mim. Ele é o médico de bordo. Pode te examinar para garantir que está tudo bem. Assenti em silêncio. Andrew deu espaço para o doutor entrar. O médico fez um exame rápido e depois de me fazer algumas perguntas, concluiu. Não há ferimentos graves. Ela só está exausta por ter ficado muito tempo na água. Com um bom descanso ficará bem. Andrew acompanhou o médico até a porta, e os dois trocaram algumas palavras em voz baixa. Enquanto isso, olhei pela janela. A chuva piorara, e o mar lá fora era apenas um borrão escuro. Mesmo assim, senti um pequeno alívio. Quando Andrew voltou, disse com voz calma. Estamos indo em direção à terra firme. Onde você mora? Posso te levar para casa se quiser. Por um motivo egoísta eu não queria ir para casa. Meus pais quase nunca estavam lá, e mesmo quando estavam mal me notavam. Para eles eu poderia desaparecer por um mês inteiro e provavelmente nem perceberiam. Quanto a Hendrix, nós dois morremos juntos na vida passada.
E agora que eu havia ganhado uma segunda chance, era bem provável que ele também tivesse ganho. Ele devia estar, neste exato momento, abraçando Yana e aproveitando essa nova vida ao lado dela. Na vida passada fomos casados por 5 anos. Durante todo esse tempo, ele nunca me levou a eventos sociais, nunca dormiu comigo na mesma cama. Ele ainda tomou controle dos negócios da minha família e me isolou completamente. Quando alguém perguntava por mim, ele apenas zombava e me transformava na maior piada da alta sociedade. Agora eles podiam finalmente ter o final feliz que tanto mereciam. Olhei para Andrew e em um tom suave e quase suplicante pedi: Eu não tenho para onde ir. Você poderia me deixar ficar com você por alguns dias? Ele não respondeu de imediato. Então segurei de leve na manga da camisa dele e o encarei com olhos grandes e tristes. Se bem me lembrava, Andrew era o filho mais novo da família Grant, e o único que havia me ajudado quando quis o divórcio na minha vida anterior. Ele me salvara 2 vezes agora. Com certeza não era uma pessoa ruim. Ao me ver tão abatida, ele inclinou o rosto, o olhar se tornando intenso. Eu não sou um homem bom, disse em voz baixa. Ficar comigo tem um preço. A proximidade repentina me deixou tonta. Eu podia até sentir o leve cheiro de menta vindo dele. Tudo bem, respondi. Qualquer preço. Tem certeza? Tenho. Respondi com firmeza. Ele então sorriu. Mas antes que algo mais pudesse acontecer, o iate chegou ao porto. Depois de tanto tempo à deriva, meu corpo já começava a dar sinais de febre. Andrew me carregou nos braços para fora do barco, e foi nesse momento que uma voz familiar ecoou. Yvonne, é mesmo você? Era Hendricks. Ele estava com policiais, provavelmente coordenando uma operação de busca. Quando me viu, correu em minha direção, com os olhos cheios de aparente preocupação. Yvonne, você está bem? Desci dos braços de Andrew, lancei um olhar gélido e respondi. Eu pareço estar mal para você? Hendricks ficou em silêncio. Foi então que Yana surgiu atrás dele, olhando por cima do meu ombro na direção de Andrew. Yvonne, você subiu no barco dele? Perguntou ela. Mas quando tudo aconteceu, não havia outro iate por perto. Estava tudo escuro. Como você foi resgatada? Fiquei confusa. O que ela estava insinuando? Ela continuou. Além disso, mesmo vocês dois sendo noivos, estavam competindo pelo projeto de Arden City. Você nem precisava estar lá. O Hendricks foi representar a família dele na licitação. E justo agora, num momento tão importante, algo assim acontece. Yana estreitou os olhos. Yvonne, com todas essas coincidências, você realmente acha que foi apenas azar? Ou será que alguém planejou tudo isso? O quê? Ela estava me acusando de sabotar nosso próprio iate? Eu sinceramente sentia pena de Yana pelo que ela havia passado na outra vida. Mas isso não significava que eu permitiria que me caluniasse. Principalmente quando, desta vez, eu fui quem a salvou. E agora ela se voltava contra mim. Inacreditável. Se eu soubesse, teria deixado que morresse afogada. Vi um policial próximo e ergui a voz. Senhor policial, quero registrar uma queixa. Alguém aqui está espalhando falsas acusações contra mim. E assim, todos fomos levados pela polícia para prestar depoimento. Enquanto aguardávamos o interrogatório, Yana não parava de me encarar, os olhos fixos em mim, como se quisesse me forçar a confessar algo. Yvonne, por que não responde? É porque tudo o que eu disse é verdade e você está com medo de admitir. Provocou ela. Virei o rosto e lancei-lhe um olhar frio. Você por acaso é policial? Não? Então por que eu teria que te dar explicações? Quem você pensa que é? Yana ficou sem palavras. Mas Hendricks, que estava ao lado dela, não aguentou. Deu um passo à frente e disse, indignado. Yvonne, como pode falar assim? Yana só quer descobrir a verdade sobre o que aconteceu. Afinal, ela foi vítima do naufrágio. E eu não fui. Rebati. Ou você acha que eu estava lá só para assistir? O rosto de Hendricks empalideceu de raiva. Yvonne, Yana só quer entender o que houve, e você está sendo completamente irracional. Nesse momento, Andrew saiu da sala de interrogatório. Ao ver a cena, ele franziu o senho e veio em nossa direção. Sua voz soou firme e cortante. O que está acontecendo aqui? Pretendem brigar dentro de uma delegacia agora? A expressão dele era séria, e o tom autoritário o bastante para silenciar todos ao redor. Ele lançou um olhar ameaçador a Hendricks, que parecia prestes a perder o controle. Fiquei atrás de Andrew, observando a tensão crescer entre os dois. Hendricks estava furioso, mas mesmo assim se colocou protetoramente diante de Yana, e apontando para mim, perguntou em voz carregada de ciúme. E você? Qual é exatamente a sua relação com ela? Andrew virou-se lentamente para me encarar. Seu olhar se suavizou, tornando-se quente e profundo.
O que você acha? Respondeu deliberadamente. Ergui os olhos para ele, aqueles olhos amendoados, de cantos ligeiramente levantados, e aquela pinta discreta sob o olhar. Quando ele me fitava assim, parecia haver 1000 emoções contidas em um único olhar. Talvez tenha sido o momento, ou talvez o desejo inconsciente de provocá-lo, mas, antes que eu percebesse, segurei a mão de Andrew. O rosto de Hendrix escureceu instantaneamente. Ele parecia prestes a explodir. Mas, antes que pudesse dizer qualquer coisa, um policial o chamou para depor. Após todos os interrogatórios, a verdade começou a se esclarecer. A polícia já havia identificado um suspeito. Assim que o prendessem, dariam sequência à investigação. Mesmo sabendo que tudo havia sido planejado pelos rivais de Hendrix, eu não podia dizer nada, não sem provas. Ao sairmos da delegacia, Andrew simplesmente tomou minha mão. Vamos, disse ele. O quê? Perguntei, surpresa. Você disse que queria ficar na minha casa por alguns dias. Tem um quarto de hóspedes vazio. Pode se hospedar lá. A sinceridade dele me aqueceu por dentro. Eu estava prestes a aceitar, mas então a voz fria de Hendrix nos interrompeu. Yvonne, eu já avisei seus pais sobre o naufrágio. Eles ficaram muito preocupados e estão voltando para casa agora. Um gosto amargo subiu à minha garganta. Como era possível que eu precisasse ouvir por meio dele o que meus próprios pais faziam? Quanta ironia! Meus pais sempre estiveram ocupados demais para comemorar meus aniversários, para comparecer às reuniões da escola, para qualquer coisa que envolvesse a mim. Quando eu era criança, às vezes tirava notas ruins de propósito só para ver se eles apareciam. Outras vezes arranjava confusão com colegas, porque era a única forma de eles irem à escola e lembrarem que eu existia. Com o tempo parei de esperar qualquer coisa. Nos meus aniversários, eu mesma comprava um presente para mim. Nas reuniões de pais e mestres deixava o telefone deles com a professora, embora soubesse que nunca atenderiam. Cresci sozinha, até conhecer Hendrix. Meus pais nunca apareciam, e os boatos começaram. Diziam que eu era órfã. Um dia, depois da aula, um grupo de garotos me cercou e exigiu dinheiro da minha mesada. Foi quando ele apareceu. Hendrix segurou o soco que seria desferido contra mim e se colocou entre nós. O que vocês estão fazendo? Um monte de covardes batendo em uma garota? Não tem vergonha? Os meninos fugiram. Eu o encarei, o rosto suado, o cabelo bagunçado, o sol refletindo no olhar dele. Ele se virou para mim e perguntou: Você está bem? Naquele instante me apaixonei, mas não tive coragem de dizer nada. Estou bem, obrigada, respondi baixinho, antes de sair correndo, o rosto em chamas. Depois disso, comecei a prestar atenção nele sem querer, o tempo todo. Descobri que ele tinha uma amiga de infância, Yana, muito próxima. Mas na época, achei que o relacionamento deles não passava de amizade. Eu era ingênua demais para entender que alguns sentimentos, mesmo reais, ficam enterrados, nunca são ditos, mas continuam ali. Meu coração jovem, cheio de uma paixão secreta, batia silenciosamente, mas com força suficiente para preencher tudo em mim. Mesmo um simples encontro casual fazia meu rosto corar, e eu sabia que o futuro do meu casamento não estaria em minhas mãos. Então, quando descobri que meu noivo arranjado seria ele, me senti nas nuvens. Meus pais também ficaram satisfeitos com a escolha, conversavam mais com Hendrix do que comigo. Na vida anterior, quando pedi o divórcio, eles se recusaram terminantemente. Lembro-me do olhar de desapontamento no rosto deles. Hendrix é competente, administra bem a empresa, disseram. E daí se ele gosta de outra pessoa? Não é um motivo para criar confusão. Precisa mesmo dificultar as coisas para nós? Eu sabia que o casamento entre as famílias Lewis e Zuckerman tinha sido um acordo de negócios, e divórcio não era uma opção simples. Então, aguentei. Ano após ano. Até não aguentar mais. Foi quando peguei uma faca, a encostei na própria garganta e o forcei a assinar o divórcio. Mas agora com essa segunda chance, eu não pretendia repetir os mesmos erros. Desta vez queria viver por mim mesma. Pensar no meu futuro, não no dele. Mesmo assim, havia algo que eu precisava resolver em casa. Peguei o celular de Andrew, digitei meu número e liguei para ele, só para salvar o contato. Quando ouvi o toque, devolvi o aparelho. Pronto. Salve meu número. Posso passar na sua casa daqui a alguns dias? Andrew olhou para o número e sorriu. Quando quiser. Então acenei para um táxi e fui embora, sem olhar uma única vez para Hendrix. Quando cheguei em casa, meus pais estavam sentados na sala de estar, à minha espera. Antes que eu dissesse qualquer coisa, meu pai já começou a me repreender. O Hendrix nos contou o que aconteceu hoje. Estou muito decepcionado com você. Ele bateu a mão na mesa, irritado.
Aquilo era o mar, Ivone. Um lugar onde uma pessoa pode perder a vida a qualquer momento. E mesmo assim, você fez o Hendrik salvar outra pessoa primeiro? Minha mãe logo se juntou a ele. Com essa sua imprudência, como podemos confiar a empresa a você? Você ainda é tão imatura. Confiar a empresa a mim? Era por isso, então, que haviam deixado o Hendrix administrar tudo e até me cortado do controle para me forçar a crescer. Já que você é tão irresponsável, continuou meu pai, é melhor terminarmos logo com esse noivado. Você se casa e pronto. Seja uma boa esposa e viva bem. Levantei a cabeça e o encarei. Eu nunca vou me casar com o Hendrix. Não aceito esse casamento. Minha voz saiu firme, sem hesitação. Voltei para casa só para dizer isso, continuei. Eu absolutamente não vou me casar com ele. Se vocês gostam tanto dele, se querem entregar a empresa a ele, ótimo. Mas isso não tem nada a ver comigo. Meu pai bateu na mesa com força, furioso. Garota ingrata. O Hendrix é um homem exemplar, e você o rejeita? Quem mais no mundo aceitaria se casar com você? Eu não vou me casar com ninguém. Respondi, antes de virar as costas e subir para o meu quarto. Eles podiam pensar o que quisessem. Eu não ligava mais. Na manhã seguinte, desci para o café. Meus pais estavam à mesa com rostos sombrios. Quando me viram, minha mãe abriu a boca para falar algo, mas meu pai soltou apenas um resmungo gelado. Vá, disse ele com desprezo. Já que quer romper o noivado, vá e faça isso. Mas minha mãe o interrompeu bruscamente. Chega! Ela empalideceu e seus olhos tremiam ao me olhar. Se quer terminar o noivado, seu pai e eu não vamos impedir. Mas a partir de agora, o caminho é todo seu. Depois de dizer isso, ela se levantou e pegou a bolsa. Vamos! Olhou para o meu pai. Levaremos a Ivone para encerrar o compromisso. Eles realmente iam concordar em romper? Por algum motivo, senti um aperto no peito, uma mistura de alívio e tristeza. O casamento entre as famílias Lewis e Zuckerman tinha sido ideia da avó de Hendrix desde o começo. Eu ainda me lembrava de como ela havia me conhecido num baile e, simpatizando comigo, passou a me convidar com frequência. Com o tempo criamos um vínculo sincero. E foi no dia em que conheci Hendrix pessoalmente que meu coração, já cheio de afeto pela avó dele, ficou em chamas. Ela percebeu meus sentimentos imediatamente. E graças a isso as famílias acabaram unidas por um noivado. Agora, porém, eu temia que ela ficasse arrasada ao ouvir que eu queria romper. Quando chegamos à mansão da família Zuckerman, Hendrix e Anna já estavam lá nos esperando. Não perdi tempo com formalidades, coloquei sobre a mesa os presentes de noivado que a família deles havia dado à minha. Vendo isso, Hendrix se apressou em segurar meu pulso. O que significa isso, Ivone? Sua avó, que até então observava em silêncio, interveio com preocupação. Ivone, meu bem, aconteceu alguma coisa entre vocês dois? Soltei a mão de Hendrix e respondi com calma. Não, senhora. Só estou aqui para romper o noivado. Ele franziu o senho, atônito. O quê? Por quê? Olhei diretamente nos olhos dele e respondi. Por quê? Você realmente não sabe? Um brilho de pânico cruzou o rosto de Hendrix. Foi você quem me mandou salvar a Yana primeiro. Apressou-se em dizer. Dei uma risada fria. Eu só estava te testando. Ele ficou sem palavras, completamente desconcertado. Sua avó suspirou profundamente. Eu soube do que aconteceu no mar. Se você quer romper o noivado, não vou te impedir. Sendo assim, vovó, Hendrix a interrompeu, a voz tomada de desespero. Seus olhos se fixaram em mim, e ele falou devagar, com ênfase em cada palavra. Ivone, eu nunca vou concordar em terminar esse noivado. Eu o encarei, incrédula. Na minha vida anterior, ele passou 5 anos obcecado por Yana. E agora que eu estava me afastando voluntariamente, ele não queria deixá-la livre. Achei que ele correria para casar com Yana assim que tivesse a chance, já que a amava tanto. Tudo bem então, respondi cruzando os braços. Amanhã mesmo procuro a imprensa e anuncio o rompimento publicamente. Vamos ver como a reputação da sua família aguenta isso. Sem esperar resposta, virei as costas e saí da casa do Zuckerman. Nem me dei ao trabalho de ver a expressão dele. Eu não esperava que Hendrix fosse me seguir até a saída. Mas quando cheguei à porta, Andrew estacionou o carro bem em frente. Meu namorado veio me buscar, anunciei fria. Até mais. Hendrix soltou uma risada cínica. Ivone, tem certeza de que quer alguém como ele como namorado? E quem mais eu deveria escolher? Retruquei. Alguém como você? Um homem indeciso que nunca assume seus erros. Virei-me para sair, mas ele agarrou meu pulso. Ivone, me escuta. Senti o aperto doer. Andrew saiu do carro num pulo e, sem hesitar, acertou um soco no rosto de Hendrix. Depois, me puxou para trás dele e disse com firmeza.
Fique longe dela. Entramos no carro. Enquanto o carro seguia pela avenida, reparei em um pequeno enfeite pendurado no retrovisor e fiquei boquiaberta. Espera, esse pingente não é o mesmo que eu enviei para um amigo virtual anos atrás? Andrew ficou visivelmente constrangido, o rosto corando, as orelhas também. É o cristal, murmurou. Fiquei em silêncio por um instante, e então as lembranças voltaram como uma maré. No ensino médio, eu era sozinha demais. Então conheci um amigo pela internet. Ele dizia ser filho do homem mais rico de Bandersnatch City, e eu, brincando, disse que era uma princesa de um país distante. Ele afirmava ser o primeiro da turma, e eu mentia dizendo que era a melhor aluna da escola. Como nunca planejamos nos encontrar, exagerei bastante. Mas um dia meu celular foi roubado, e nunca mais consegui acessar a conta. Achei que nunca mais o veria. Olhei para Andrew, ainda sem acreditar. Então era você. Você é o filho do homem mais rico de Bandersnatch City. Andrew assentiu, mas o tom saiu magoado. E você mentiu para mim. Aquele país que você dizia ser princesa nem existe. Fiquei sem graça, tossi baixinho e desviei o olhar. Eu não imaginava que tudo que você disse fosse verdade. Andrew soltou uma risadinha, virando-se para mim enquanto o semáforo ficava vermelho. E agora, acredita em mim? Acredito, admiti, sorrindo de leve. Mas como me reconheceu? Você me enviou uma foto, lembra? Nunca esqueci o seu rosto. A seriedade na voz dele fez meu peito se apertar. Obrigada, murmurei. Obrigada por ter me ajudado nesta vida, e na anterior também. Naquela tarde, eu estava encolhida no sofá da casa de Andrew, assistindo TV, quando meu celular tocou. Era meu pai. A voz dele, seca como sempre, foi direto ao ponto. Se você conseguir o projeto de Arden City, a empresa será sua. Desligou logo em seguida. Fiquei olhando para o telefone, pensativa. Eu conhecia aquele projeto. Era um dos mais cobiçados do setor. Na minha vida passada eu não conquistei. Naquela época estava devastada pela morte de Yana e mesmo que não estivesse, jamais teria competido com Hendrix. Eu era cega de amor por ele. Mas lembro que a família Zuckerman enfrentava uma crise de dívidas por má administração, e esse foi um dos principais motivos que levaram as famílias a firmarem o casamento arranjado. Mesmo assim, o casamento não bastou para estabilizar os negócios. No fim, fui eu quem usou o dinheiro da família Lewis para ajudar Hendrix a garantir o projeto. E aquele contrato foi o que salvou o Zuckerman. Em poucos meses, eles se reergueram e voltaram ao topo. Desta vez, porém, eu seria a vencedora. Agora era minha vez de assumir o controle. Alguns dias depois, Yana apareceu para me procurar. Yvonne, por favor, não termine o noivado com o Hendrix. Não há nada entre nós, de verdade. Se for por causa disso, eu deixo o país e nunca mais volto. Fiquei em silêncio, apenas a encarando. Na vida passada, eu não era ingênuo o suficiente para acreditar que eles eram só amigos. Pelo comportamento de Hendrix após a morte dela, era óbvio que o sentimento ia muito além da amizade. Lembrei-me do dia em que ele finalmente aceitou se divorciar de mim, porque eu o obriguei. Ele chegou em casa e me encontrou com uma faca encostada no pescoço. Eu o ameacei. Ou assinamos o divórcio, ou eu morro aqui na sua frente. Com medo de que eu realmente fizesse isso, ele concordou. Mas no caminho para o cartório mudou de rota e me levou até o litoral. Você só está viva por causa do sacrifício da Yana, ele disse, com o rosto transtornado. Mas nunca demonstrou gratidão. Yvonne, você me enoja. Naquele momento minha raiva foi tão grande que gritei. Se é assim, e se a ama tanto, por que não morre com ela? Os olhos dele se avermelharam, cheios de loucura. Ele pisou fundo no acelerador. Nós devemos isso a ela. Vamos passar o resto da vida pagando por essa dívida. Como ousa tentar escapar? E o carro voou em direção ao mar. Que homem nojento. Agora no presente Yana estava ajoelhada diante de mim. Yvonne, eu imploro. Não destrua o Hendrix. Destruir ele? Era assim que ela chamava uma concorrência justa? Eu já tinha visto gente sem vergonha na vida, mas nunca nesse nível. Inclinei-me ligeiramente fitando-a com um meio sorriso. Yana, se não quer ver o Hendrix fracassar, por que não o ajuda você mesma? Use o dinheiro da sua família, o Bridgeton Group, e financie o projeto para ele. A fortuna de vocês pode não ser tão grande quanto a da minha família, mas deve dar conta, não? E com isso me levantei e fui embora. Não ia perder mais tempo com uma tola. Nos dias seguintes, mergulhei de cabeça nos preparativos para o projeto de Arden City. Trabalhei sem parar, reuniões, propostas, relatórios, negociações. Não pensei mais em Hendrix, nem em Yana. Até que de repente percebi que fazia dias que não via Andrew. Senti falta dele.
Peguei um carro da garagem e dirigi até sua casa. A sala estava vazia, mas ouvi o som suave de páginas sendo viradas vindo do escritório. Quando abri a porta, ele estava ali, inclinado sobre a mesa, examinando documentos. Ao me ver, levantou-se rapidamente, um brilho de alegria nos olhos. Ivone, disse ele, sorrindo, tenho uma surpresa para você. Andei até ele curiosa e ele me entregou um contrato. Bastou um olhar para eu reconhecer. Era o projeto de Arden City. Espere, você é o responsável por esse projeto? Andrew assentiu. Sim, meu pai me entregou para treinar minha gestão. Folheei o contrato e vi o nome da minha empresa já preenchido, faltando apenas minha assinatura. Assustei-me. Andrew, isso é uma loucura. Esse projeto vale bilhões. Ele sorriu. Eu sei. Mas você o quer, e eu o tenho. Então é natural que eu te dê. Fiquei sem fala por um momento. Como posso te retribuir por isso? Perguntei. Andrew segurou minha mão. Qualquer coisa serve. Está bem, respondi, olhando nos olhos dele. Saímos juntos da sede do conselho de administração, de mãos dadas. Andrew, ainda radiante, insistiu que fossemos comemorar. Mas mal chegamos ao restaurante, Hendrix apareceu. Seu rosto empalideceu quando viu o que eu carregava nas mãos, certidões de casamento. Ivone, como pôde? Ele murmurou, incrédulo. Fiz um gesto para Andrew entrar primeiro e com um sorriso frio respondi. Se está doente, procure um médico. Mas Hendrix me segurou pela mão, os olhos tomados por dor e arrependimento. Me desculpe, Ivone. Eu sei que errei. Pode me bater, pode gritar comigo, mas por favor me perdoe. Ri sem humor. Perdoar o quê? Por não ter me salvo? Ou por me arrastar para a morte junto com você na vida passada? As palavras o atingiram em cheio. A cor sumiu de seu rosto. Ele sabia. Ele lembrava. Estava prestes a entrar no restaurante quando ouvi o som de algo se estilhaçando atrás de mim. Hendrix havia ajoelhado no chão, em plena calçada, na frente de todos, e começou a se esbofetear. Ivone, eu fui um idiota. Eu sei que errei. Por favor, me perdoe. Fiquei parada e imóvel. Era isso que chamavam de arrependimento? Mas então ele levantou a cabeça, os olhos cheios de uma súbita ideia. É por causa da Iana, não é? Você não quer me perdoar por causa dela. Mas confie em mim, eu vou te dar uma resposta satisfatória. Fiquei chocada. Aquelas palavras, eu jamais esperava ouvir. Naquele momento, Andrew saiu do restaurante e eu o segui rapidamente. Alguns dias depois, meu pai cumpriu o que havia prometido. Como eu havia conquistado o projeto, a empresa agora era oficialmente minha. Contei casualmente que Andrew e eu havíamos nos casado. Eles não questionaram muito, apenas disseram que era minha escolha. Não demorou para que as notícias começassem a circular. A família Zuckerman estava à beira da falência. Com a família Lewis retirando os investimentos e o projeto de Arden City em minhas mãos, toda a rede de financiamento deles entrou em colapso. A empresa afundou literalmente como iate naquela noite. Mas a pior parte ainda estava por vir. Quando tudo desabou, Iana fugiu para o exterior levando todo o dinheiro da família. Abandonou Hendrix sem um centavo. Meses depois, enquanto a empresa dos Lewis atingia novos recordes sob minha direção, ouvi o nome de Hendrix novamente, mas dessa vez em um programa policial. Dominado pelo ódio, ele havia rastreado Iana e a encontrado em outro país. Entrou em seu quarto e a esfaqueou repetidas vezes no coração. Os gritos foram tão altos que os vizinhos chamaram a polícia. Antes que ele pudesse fugir, foi jogado ao chão e algemado. Assisti a notícia em silêncio, deitada no colo de Andrew, acariciando o pequeno filhote que tínhamos adotado. Sussurrei para o cachorrinho com um meio sorriso. Patrick, se um dia você renascer como humano, não seja como aquele homem. Não jogue a culpa nos outros, fingindo ser inocente. No fundo, ele foi o mais cruel de todos. E aí, gente, tudo bem? O que vocês acharam da história? Gostaram da história? Eu sei que ela fica confusa, mas dá pra entender, né? Dá pra entender que a melhor amiga é uma vaca, né? Aí eu confundo o nome dos dois que é parecido. O amigo virtual sempre foi apaixonado por ela, obviamente. Apesar de ele dizer que não é uma boa pessoa, em momento nenhum ele provou que não é. Então, entendo, não entendo. O ex-noivo dela provavelmente também renasceu, e não vale nada. Já provava que não valia nada na outra vida, né, gente? Porque o homem espancou ela, né? Judiou dela, fez tudo que podia com essa mulher, mais alguma coisa, né, gente? Mas, enfim.
Aí agora, quando tinha a oportunidade de ficar com a melhor amiga, eu não quis. Não quis. Por quê? Porque senão ia ficar pobrinha, né? Queria o melhor de dois mundos. Queria o dinheiro da noiva e lésico com a melhor amiga. Uhum. Quem muito quer, nada tem, querido. Não é mesmo? É mesmo. Nossa protagonista viveu feliz, alegre, saltitante, com um boy lindo, rico e poderoso, o que é maravilhoso, né? O que todos nós sonhamos, encontrar um boy lindo, maravilhoso, rico, poderoso, que faça todas as nossas vontades, não é mesmo? É mesmo, é o nosso sonho de consumo, com certeza. Mas, normalmente isso acontece só nas histórias. Mas é bom quando pelo menos acontece nas histórias, porque tem umas histórias que nem isso não acontece, né? Então é isso. Então é isso, gente. Escreve aí nos comentários o que vocês acharam da história. Deixe seu like, se inscreve, comenta, compartilha. Um beijo. Até a próxima história e tchau.